Olá! Sabe quando o governo precisa contratar um serviço tão específico, de um especialista tão único, que fazer uma licitação normal simplesmente não faz sentido? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num caso real para entender exatamente como funciona esse processo, passo a passo, de acordo com a nova lei de licitações. Então, o desafio é esse, né? Pensa na situação do gestor público. Ele precisa de um serviço muito particular, de um profissional que é referência no assunto. Como é que se contrata essa pessoa se não dá para comparar o preço dela com o de outros? É exatamente essa questão que a gente vai desvendar agora. E para resolver esse tipo de situação, a própria lei traz uma ferramenta jurídica. Ela foi pensada justamente para os casos em que a competição é, como o nome diz, inviável. Vamos ver que ferramenta é essa. O nome dessa ferramenta é inexigibilidade de licitação. Basicamente, é um caminho legal para a contratação direta, quando não tem como comparar propostas. Isso está lá no artigo 74 da Lei 14.133. E olha, é super importante entender. Isso não é uma brecha ou um atalho, tá? É um procedimento previsto em lei com regras bem claras para situações muito específicas. Isso nos leva a um ponto fundamental que precisa ficar muito claro. Na administração pública, a regra de ouro é sempre licitar. A contratação direta, como essa que a gente está analisando, é a exceção da exceção. E justamente por ser uma exceção, ela tem que ser justificada nos mínimos detalhes. Então, para a gente ver como isso funciona na prática, nada melhor do que analisar um caso real. Vamos dar uma olhada na contratação de um palestrante bem conhecido. O nosso caso de hoje vem lá do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, o TCE-RO. Eles queriam contratar o palestrante Alfredo Rocha para um grande evento sobre liderança e gestão de pessoas. E o caminho escolhido foi exatamente esse que estamos discutindo, a contratação direta por inexigibilidade de licitação. Certo, então o TCRO escolheu um especialista. Mas aí vem a primeira grande barreira. Como provar que ele era a pessoa certa? Tão certa a ponto de justificar não abrir uma competição. É aqui que entra o conceito de notória especialização. Mas o que é isso, afinal? A própria lei nos dá a definição. O trabalho do especialista precisa ser, e aqui está a palavra-chave, reconhecidamente adequado para o que se quer contratar. Isso pode parecer um detalhe, mas faz uma diferença enorme. Na lei antiga, a exigência era que o profissional fosse indiscutivelmente o mais adequado, o que era bem mais difícil de comprovar. Agora, a adequação precisa ser clara e bem documentada. E como o TCRO fez para provar a notória especialização do Alfredo Rocha? Bom, eles montaram um verdadeiro dossiê. Apresentaram mais de 30 anos de carreira, um histórico com mais de 3.000 eventos e um portfólio de clientes de peso, como Bradesco, Correios e Banco do Brasil. Ou seja, eles construíram um argumento sólido para mostrar por que ele era a escolha certa. Agora, um detalhe técnico, mas que é crucial. A contratação não foi feita diretamente com o palestrante, a pessoa física. Foi feita com a empresa que o representa. E a peça-chave para viabilizar isso é a chamada Declaração de Exclusividade. É esse documento que liga oficialmente o especialista à empresa dele, a MA Braga Basso LTDA, e justifica a contratação da pessoa jurídica. Ok, a expertise foi comprovada, mas agora vem o segundo grande desafio, o preço. Sem uma competição, como é que o gestor público prova que o valor pago é justo e está de acordo com o mercado? O valor proposto no contrato foi de R$ 19.800. Esse era o número que a administração do Tribunal de Contas precisava defender como um preço razoável. E como eles fizeram isso? A lei manda fazer uma pesquisa de preços. A solução do TCE-ROM foi bem prática. Eles pegaram notas fiscais de outros contratos que o mesmo palestrante tinha fechado recentemente com outros órgãos. E a média de valor que eles encontraram foi de R$ 15.800. Ué, mas o valor proposto era maior, certo? E a justificativa para essa diferença de R$ 4.000 foi bem detalhada. A administração argumentou que era preciso considerar a inflação, os custos de logística e, principalmente, o deslocamento até o estado de Rondônia, que acaba encarecendo a operação. Bom, com a especialização provada e o preço justificado, qual foi a decisão final do parecer jurídico? Vamos ver o veredito e a grande lição que esse caso nos deixa sobre a importância de ter tudo, absolutamente tudo, documentado.
O parecer final foi claro, a contratação é viável, mas e sempre tem o mais, né? A viabilidade veio com uma condição, uma pendência que precisava ser resolvida para o processo seguir adiante. Este checklist aqui ajuda a gente a entender o nível de rigor, a justificativa da escolha, a comprovação da especialização, o preço, tudo isso estava ok. Mas reparem nos itens que ainda estavam pendentes. A comprovação de que havia dinheiro no orçamento para isso e a autorização final da autoridade superior. São detalhes formais, mas indispensáveis. Ou seja, o sim do parecer jurídico veio condicionado à apresentação desses documentos que faltavam. A mensagem aqui é muito direta. Mesmo que a sua justificativa seja a melhor do mundo, a formalidade e a documentação completa não são negociáveis. E isso tudo nos deixa com a grande lição desse caso e uma pergunta para a gente pensar. A inexigibilidade de licitação dá ao gestor uma flexibilidade importante para contratações estratégicas. Só que, em troca, ela exige transparência máxima e um rigor documental absoluto. A grande questão que fica é: como é que a gente equilibra a agilidade, que muitas vezes é necessária, com o controle rigoroso que é indispensável para proteger o dinheiro público? Fica aí a reflexão.